Bom, estávamos aqui falando sobre 4 componentes no processo de liderança. Quando nós estamos falando sobre liderança, 4 elementos, eles trabalham juntos, tá certo? A gente está falando de coisas que acontecem ao mesmo tempo, coisas que têm uma funcionalidade integrada. Que elementos são esses? Que componentes são esses? Primeiro, claro, o líder, né? O líder, ele desenvolve uma determinada responsabilidade no processo daquilo que a igreja está fazendo, seja como ministério geral, através do pastor, seja algum departamento, seja algum ministério. Então, nós temos o líder, que é a pessoa que está influenciando a comunidade. A comunidade, seja ela a comunidade como igreja, ou a comunidade como departamento. Ele está exercendo influência no sentido de liderar um determinado grupo de pessoas. Então, um dos componentes importantes dentro do processo de liderança é o próprio líder, porque é o líder que deveria, ou deve, estar promovendo os valores e objetivos do grupo, certo? Então, o líder, ele influencia as pessoas, e nesse processo de influenciar as pessoas, o que ele está fazendo? Ele está compartilhando os valores da instituição e os objetivos daquela instituição. Então, se estamos falando sobre uma igreja, nós estamos falando sobre líderes que estão compartilhando a visão da igreja, né? Estão compartilhando os alvos, os objetivos da instituição a qual ele pertence. Vocês conseguem imaginar se funcionaria, se daria certo, se seria bem sucedido, você ter dentro da liderança alguém que vai de maneira contrária aos objetivos da instituição? Você já imaginou para onde é que isso vai levar? Você tem um líder que ele exerce influência dentro de um grupo, ele trabalha com um determinado grupo, mas ele simplesmente não concorda com a igreja, né? Ele não concorda com a liderança geral da igreja. Ele acha que o caminho está errado, as coisas não funcionam daquela maneira, que ele deveria exercer uma influência maior. Vocês acham que isso vai ter um bom termo? Não vai. Então, é complicado quando você coloca para exercer a liderança a influência direta sobre determinado grupo de pessoas, pessoas que não estão dispostas a compartilhar os valores e objetivos daquela instituição, daquela igreja, daquele ministério, daquele departamento. Você não vai estar colocando um líder, você vai estar estabelecendo um competidor, um antagonista, alguém com quem você sempre vai ter que debater, conversar, apagar incêndio, resolver problemas, porque os objetivos que ele compartilha, os objetivos sobre os quais ele exerce a sua influência, não são objetivos da instituição, são seus objetivos particulares, que podem estar caminhando contra os objetivos da instituição. Certo? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, o líder é aquele que deve promover os objetivos da instituição e os valores. Ele é quem motiva a comunidade. É ele quem leva as pessoas a caminharem juntas, unidas na consecução, no desenvolvimento desses objetivos. Então, esse é o líder. O líder é aquele que vai conduzir de maneira determinante as ações daquilo que está sendo realizado. Não quer dizer que ele vai fazer tudo, mas é ele quem estará conduzindo as decisões, os planejamentos, as orientações gerais daquilo que determinado grupo, departamento, ministério ou igreja vai fazer. Então, o líder, querendo ou não, ele se torna, nesse sentido, uma figura central dentro da liderança da igreja. Então, líderes são figuras centrais dentro do processo de liderança, tá bom? A gente não pode imaginar uma igreja que não haja liderança. A gente não pode imaginar uma instituição em que não haja liderança. Os líderes, eles desempenham um papel importante e fundamental dentro da igreja. Mas não são só eles. Nós temos também um outro componente do processo da liderança, é o que nós chamamos de contexto, certo? O que é o contexto? O contexto é o lugar
e a ocasião em que a liderança é exercida. Então, o líder, ele não vive num lugar ideal, ele também não está no limbo, né, no espaço. O líder, junto com os seus liderados, eles estão compartilhando um contexto social local. E a gente precisa entender e olhar nessa perspectiva de que a liderança ela é exercida dentro de determinados contextos, locais distintos, diferentes. Muitas vezes um tipo de liderança que funciona em um contexto não vai funcionar em outro. Se você tem, por exemplo, aquele líder que é bem democrático, aquele líder que gosta de ouvir todo mundo, né? Aquele líder que gosta de botar as pessoas para votar, para tomar decisões juntas. Em determinados contextos, esse é o tipo de líder ideal. Mas em outros contextos, esse tipo de líder vai fazer as coisas fracassarem. Você imagina num quartel, né, no exército, o inimigo está pronto para invadir e o general ele quer juntar todo o batalhão para eles fazerem uma assembleia para tomarem decisões em relação ao que deve ser feito. Né? Eu não sei há quanto tempo vocês fazem assembleia aqui, se é todo mês, se 2 meses, se não faz. Isso é irrelevante no que nós estamos falando de liderança. O que eu estou falando é que a liderança ela é exercida dentro de determinados contextos. Tá certo? Então, pode acreditar, o tipo de liderança que a gente desenvolve na Igreja Batista em Passagem de Areia pode ser diferente de uma liderança exercida em outro tipo de ministério. Então, uma maneira é você liderar o grupo de louvor. Outra maneira é você liderar o departamento infantil. São contextos diferentes. Uma maneira de você liderar, por exemplo, uma igreja cuja a composição da membresia sejam pessoas de muito grau de instrução muito elevado, são graduados, mestres, doutores. É uma maneira de você liderar esse grupo. Outra maneira é de você liderar uma comunidade. Então, a liderança, ela depende do seu contexto. A gente não pode separar, querer, olha, todo mundo lidera igual. Eu vou trazer aqui um estudo sobre liderança, feita na igreja lá do pastor Mark Dever, que é um estudo interessante na igreja dele, e vou trazer e implementar aqui, isso vai funcionar. Não necessariamente. A liderança, ela funciona dentro do seu contexto. Então, o que é que eu posso entender? O que eu preciso entender é a situação real, concreta, daquilo que a liderança está fazendo ou pode fazer dentro da realidade que ela tem. Certo? A realidade ela está dada, ela está posta. Nem sempre a gente consegue alterar a realidade. Certo? Eu lembro, né, na época que eu estava fazendo a pós em liderança cristã, a gente estava tendo aula, e o professor falou o seguinte: na minha igreja, os cultos são aos sábados à noite. Porque, dada a realidade, o contexto social onde eu estou, é o melhor horário para a comunidade se reunir. Então, a liderança, ela não vai conseguir mudar o contexto. Às vezes consegue mudar com o tempo, em determinado sentido, até pode ser que mude. Pelo menos da realidade da igreja local, dos membros da igreja. Mas a gente tem que entender que a igreja ela está num contexto ainda maior. Entendeu? Vocês imaginam, hoje a gasolina está 7,50, né? Não, entendo o que eu vou falar. Isso não é uma coisa que a igreja tem que se preocupar. Certo, os membros que vêm de longe, eles vêm como? Vêm de carro, vêm de moto? Isso vai pesar no bolso deles? Isso vai trazer alguma demanda financeira para a igreja? Então, entenda, o contexto onde nós estamos inseridos exerce influência no tipo de liderança que a gente desenvolve. Então, a gente não pode imaginar que existe uma liderança ideal para todo momento. Entendeu? A liderança, ela precisa entender que ela trabalha dentro de determinada realidade que pode mudar de acordo com o tempo. Pode mudar. E, consequentemente, vai mudar. A Igreja Batista Natal tem 93 anos. Já mudou. Tem uns irmãos lá que sentem um saudosismo, né?
os batistas, né? A identidade batista e tudo isso. Eu disse, deixa eu dizer um negócio para a irmã. Se um dos fundadores da igreja batista lá do século XVII, século XVI, entrasse na igreja mais tradicional hoje do Brasil batista, sabe o que ele ia dizer? Vocês não são batistas. Entendeu? Porque mudou. Então as coisas elas mudam. Entendeu? As coisas vão mudar, o contexto ele vai mudar. E a igreja ela precisa ter sabedoria. Lembra que eu falei da essência que não muda? Da natureza da igreja que não muda? Mas se a igreja ela for sábia, ela vai conseguir trabalhar com o contexto como ele está dado. Então, você vai conseguir mudar o valor do preço da gasolina? Não. Ou você bota naquele valor ou não bota, você que escolhe. Não tem como você mudar isso. Entendeu? Então, é o contexto. Então, o contexto ele vai trazer novos desafios, novas demandas, coisas que não existiam passam a existir. Na minha época, se eu quisesse ligar para alguém, eu tinha que pegar uma ficha e ir no orelhão para ligar. Era caro ter telefone em casa. Hoje, qualquer pessoa tem um celular. Né? Só com Bolsa Família você já consegue comprar um celular. Um mês de Bolsa Família. Então, assim, a realidade mudou. São novas demandas dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Seja o contexto interno que ele muda, seja o contexto externo. A própria estrutura da igreja, ela muda. De acordo com a mudança e alteração dos membros da igreja, o contexto muda. Se a igreja Batista de Passagem Areia começar a receber pessoas com deficiência, faz um trabalho, um ótimo, excelente trabalho, e atrai pessoas com deficiência, alguma coisa vai ter que mudar. Tem acessibilidade no banheiro? A porta, dá para passar uma cadeira de roda? Tem alguma coisa em braille aí? Então, algumas coisas vão mudar. Então, o contexto, ele muda e a igreja é forçada. Se a igreja não muda, a igreja ela fica para trás. Se a igreja se recusa a dialogar, a tentar responder ao contexto dela, essas pessoas deficientes vão procurar um outro lugar para congregar. Entenderam? Um outro componente são os liderados. São aquelas pessoas que estão debaixo da autoridade do líder. Então, nós temos os líderes, nós temos o contexto, e nós temos os liderados, aquelas pessoas que estão debaixo da autoridade do seu líder, né, que estão debaixo da influência espiritual dessas pessoas que estão encarregadas de algum afazer, de alguma atividade realizada pela igreja. Né? Esses liderados possuem habilidades, possuem papéis, eles desempenham funções na igreja não apenas como pessoas que trabalham em algum departamento. Ah, fulano é do departamento tal. Ele é muito mais do que alguém que trabalha no departamento. Então, essa pessoa tem características, essas pessoas têm demandas, ela tem os seus problemas, elas têm as suas dificuldades, né? E a gente precisa entender, compreender e aceitar essas coisas. Elas têm suas histórias, como eu falei no início. Por que muitas pessoas não querem assumir liderança em igreja? Porque a igreja fez de tudo para destruir a vida dessa pessoa. Ou o pastor, ou os líderes anteriores, ou a igreja, né, não aceitou, a igreja não colaborou, e a pessoa cansou. É a história dela. E a gente precisa ouvir, compreender e lidar com essas histórias. Essas pessoas têm interesses envolvidos. Gente, normalmente quem trabalha com deficiente, ou que começa a trabalhar com alguém com deficiência, são pessoas que têm alguma história com deficiência, ou algum parente, não é? Ou algum irmão, ou alguém conhecido. Isso desperta o interesse. Então, as pessoas, quando elas vêm para a igreja, ou se envolvem em determinado departamento, elas vão porque têm interesse. Eu não sei qual é o método de escolha de liderança que a Igreja Batista de Passagem Areia desenvolve. Isso é aquela velha indicação, né? Ó, a gente tem aqui um departamento de tirar teia de aranha. Aí tem aquele irmão que tem nanismo na igreja. Vamos indicar quem? Eu digo fulano e tal. O cara, coitado, não consegue nem alcançar o interruptor, quanto mais uma teia de aranha no teto. Então é o que? É a indicação. Você coloca pessoas erradas para fazer coisas que elas não querem. Normalmente, não, eu gosto de exemplos estapafúrdios para... Entendeu?
Então, o que acontece? Você coloca pessoas erradas para fazerem coisas que elas não querem. Muitas vezes é isso. É o que? Indicação. Mas você olha para as pessoas, eu sempre digo o seguinte, e a minha briga com toda a igreja é essa. Igreja são os membros. Até onde a Igreja Batista em Passageria vai? Até onde os seus membros forem. Porque a igreja é o conjunto de membros que tem dentro daquela igreja. Então, se nós temos talentos aqui, eu não vou inventar um ministério ou um departamento para tentar forçar algum talento. Entenda, a riqueza da igreja são os talentos que já existem aqui. Eu preciso descobrir esses talentos e eu preciso criar, dar uma estrutura para que esses talentos se desenvolvam. Entendeu? Então, se, por exemplo, não sei se alguém aqui gosta e é apaixonado por jogar xadrez. Talvez ninguém goste. Eu vou criar um departamento de xadrez na igreja? Para quê? Para não vir ninguém? Pastor, aqui todo mundo gosta de jogar bola. Vamos criar então um time de futebol. Porque é o talento que tem dentro da igreja. Então a gente precisa deixar... Por quê? A minha perspectiva é o seguinte. É quem está dentro da igreja. Se ele está aqui, se ele tem esse dom, é porque Deus queria que ele desenvolvesse aqui na igreja. Então eu não posso criar uma estrutura para depois pensar, e agora, quem é que eu vou colocar lá? Eu preciso entender quem são as pessoas, quais são as suas habilidades, seus talentos, para que eu possa envolvê-las. Eu lembro, eu estava assistindo um vídeo muito interessante, uma história de uma igreja, eu não lembro aonde. A história era o seguinte: tinham jovens, né, nessa igreja e eles sempre tentavam realizar um trabalho com jovens e adolescentes e era sempre muito dificultoso. Eles não conseguiam alcançar o coração do jovem. Né? Usa, às vezes, aquela linguagem antiquada de colocar numa sala de aula com cadeira, de dar aula, né, tudo aquilo, né? E não havia interesse. E uma vez um grupo de jovens tinha uma sala vaga na igreja. Essas salas que a gente usa para jogar troço, estava lá e um grupo de jovens da igreja perguntou assim: pastor, a gente pode usar essa sala aqui? Tem um jogo que a gente joga, esse jogo de cartas, eu não sei como é que é o nome dessas coisas. É um joguinho que a gente joga, a gente tem um grupinho, a gente pode jogar aqui. Ele pensou assim e tal. Primeira coisa que deve ter passado na cabeça do pastor: vai causar escândalo? Enfim, sempre tem essa preocupação. Ele disse: pode. Eles limparam a sala, começou com um grupo de 4, 5 pessoas. Eles tiveram que aumentar o espaço, porque não cabia mais jovem e adolescente querendo participar, descrente. E eles usavam isso como uma ferramenta de alcançar outras pessoas. Isso, a gente tem que aproveitar o quê? O que tem dentro da igreja. É o que nós temos. Eu não posso usar o que eu não tenho. Isso é para a nossa vida, né? Você tem que usar o que você tem. Né? Eu lembro quando era recém-casado com a Ana Laura, a gente não tinha carro, só tinha uma moto. A gente fazia a nossa feira, tudo era em cima de uma moto. Era tanta da sacola que eu carregava no braço, no guidão, era para todo lado. Entendeu? Então, você tem que usar o que você tem. A verdade é essa. Por isso que eu digo, a igreja vai até onde seus membros forem. Certo? E, por fim, nós temos as relações. Então, nós temos os líderes, nós temos o contexto, temos os liderados e temos as relações. Ou seja, como líderes e liderados se relacionam. Gente, se tem um negócio muito comum, é ouvir reclamação de liderado ou de líder do liderado. Né? É muito comum. É o líder reclamando do liderado e o liderado reclamando do líder. Ao detalhe, eles não conversam entre si, eles sempre falam para os outros. Não é assim? Então, um outro componente importante dentro do processo da liderança é como esses grupos eles conversam, eles se relacionam. Um fator crucial no processo de liderança é a maneira como as relações entre líderes e liderados se desenvolvem. Isso, queridos, eu digo a vocês, é o fator crítico da liderança. Contexto é importante, líderes são importantes, liderados são importantes, mas a maneira como existe o relacionamento dentro do processo é crucial e é um fator determinante do sucesso de qualquer coisa que a igreja fizer. É como o líder ele tem a capacidade e habilidade de se relacionar e o liderado tem a capacidade e habilidade de se relacionar com a sua liderança. É crucial.
envolve confiança, comunicação e respeito de ambos os lados. A gente precisa saber se comunicar. A gente precisa saber dialogar. Nesse sentido, aqueles líderes mais autoritários que tomam decisões sem ouvir e nem comunicar às pessoas vão ter uma grande dificuldade. Não tem esse estilo de liderança que você acerta o negócio, você combina o negócio. No dia de fazer, já mudou completamente, você não foi avisado. Então, a maneira como esse relacionamento é construído é muito importante. Um grupo motivado alcança com mais facilidade os objetivos. Se você tem um grupo coeso, um grupo que se respeita, um grupo que dialoga, um grupo que conversa, é mais fácil você alcançar os objetivos daquilo que vocês estão fazendo. Atividade em grupo, vamos lá. Novamente aqueles 5 grupinhos, ou aquelas 5 pessoas por grupo. 2 grupos, isso. Nós temos aqui, ó, vocês vão em 20 minutos realizar essa atividade. Carlos é o mais antigo líder de um ministério com adolescentes. Antes, o grupo era muito produtivo e contava com a participação de um número cada vez maior de visitantes. Os anos se passaram e o interesse foi diminuindo a ponto do ministério quase fechar. Carlos insiste em utilizar os mesmos materiais de 10 anos atrás, com reuniões em sala de aula e estudos bíblicos tradicionais, o que não desperta o interesse dos adolescentes, gerando discussões e acusações de carnalidade e desinteresse dos pais e adolescentes. Aquele negócio, Carlos diz, olha, essa geração não tem jeito não, é tudo carnal aí, ninguém quer nada com nada, só quer oba-oba. Os pais vão dizer, ó, a culpa é do líder, que não motiva, que não atrai, né? Mas veja só, os pais dos adolescentes, por outro lado, conversaram com o pastor pedindo a substituição do líder para alguém mais novo e carismático, mas disseram que não gostariam de substituir os métodos antigos por abordagens mais novas, consideradas por eles como carnais. Caso você fosse o pastor dessa igreja, qual ou quais decisões você tomaria? O que você faria para resolver esse problema de liderança aí? Vamos lá, 2 grupos de 5, conversem 20 minutinhos aí, são 9, quando for 9h20, a gente encerra. É importante que a gente não tome uma decisão sem ouvir as pessoas que estão envolvidas, né? Tanto o líder antigo, quanto os pais, os próprios adolescentes, né? E tente pensar contextualmente o que realmente seria interessante para trabalhar com aquele grupo que está trabalhando, né? Talvez esse líder que tem 10 anos esteja precisando de uma promoção, trabalhar em outro departamento, outro ministério, alguma coisa assim, né? Mas assim, o caminho de fato é esse, você tentar entender, compreender e ações que beneficiem aqueles que realmente precisam desse benefício, que são os adolescentes. São nem os pais, né? São os adolescentes. Então vamos lá. Eu acho que a gente vai entrar no último assunto aqui, que são os 10 mandamentos da liderança cristã, né? É o decálogo. Isso daqui foi uma maneira que eu encontrei de resumir alguns assuntos em pouco tempo, tá bom? Então, podia ter 11, podia ter 20 mandamentos, podia ter 9, enfim, isso é uma estratégia para eu mostrar para vocês algumas coisas importantes. Pronto, então vai ter mais 10 para estudar. Então vamos lá, são coisas que dizem respeito à liderança cristã, as coisas que são importantes dentro da comunidade a serem trabalhadas com o líder. Primeiro, o líder deve cuidar de sua vida espiritual. Essa sempre vai ser a prioridade número 1 de qualquer líder. O líder, ele precisa cuidar da sua vida espiritual. Ele deve desenvolver uma vida piedosa através da prática da devoção pessoal. Então, a liderança da igreja, no que diga respeito ao pastor, para com seus liderados, a primeira questão é saber se eles estão desenvolvendo uma vida devocional, se estão orando e se estão lendo a Bíblia. O básico, né? É o beabá do Evangelho, né? É a Bíblia e oração. Então, primeira coisa, o líder que quer ser um bom líder, ele precisa, em primeiro lugar, prezar pela sua vida pessoal devocional. Ele é sensível a Deus e valoriza o que ele ama.
Da onde vem essa sensibilidade? Do contato pessoal que ele tem com Deus. Então, é complicado a gente falar de uma liderança que deveria ser uma liderança espiritual, de falar desse estilo, desse tipo de liderança, se a gente não fala de pessoas que de fato são espirituais. Aí a gente vai encontrar aquele grande exemplo de 1 Coríntios, né? Da bagunça que era aquela igreja, porque as pessoas foram chamadas por Paulo de carnais, né? Pessoas que não tinham maturidade, não sabiam trabalhar em amor, não era só briga, discórdia, por conta dos dons que eram superiores uns aos outros, e enfim. Então, valorizar a vida espiritual. 1 Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar. Então, se nós estamos criando e trabalhando com uma comunidade, que é uma comunidade espiritual, isso é, pessoas piedosas, pessoas que oram, que leem a Bíblia, que obedecem ao Senhor, a minha liderança, ela precisa prezar por essa qualificação essencial. Você lê a Bíblia, você ora. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura da Bíblia? A gente é interessante que sempre que a gente vai falar sobre liderança, a gente primeiro pensa nas qualificações técnicas. Será que sabe dar uma aula? Será que sabe fazer um balancete? Não é? Será que sabe mexer no som da igreja? Não sei se vocês já perguntaram para o rapaz que mexe ali no som, como é que está a vida espiritual dele de oração, de leitura da Bíblia, né? Então, é essencial, porque nós estamos falando sobre a liderança numa perspectiva bíblica. Se eu tivesse numa instituição ou pública ou numa empresa, a gente falaria o quê? Sobre metas, sobre qualificações, né? Você tem mestrado, você tem doutorado, onde você trabalhou? Qual é o seu currículo? A primeira parte do currículo do líder cristão é Bíblia e oração. Segundo, o líder deve definir suas prioridades. Deve ter uma escala de prioridades bem definidas. A vida do líder, ela não pode ser bagunçada. Em que sentido? Ele sai para servir a igreja e a mulher fica brigando com ele em casa. Você não para mais em casa, você não conversa mais comigo, porque a família deixou de ser prioridade. Então, o líder, ele deve ter bem definido uma escala daquilo que é importante para o cuidado pessoal dele. Certo? Então, e a igreja, às vezes, é um perigo em determinados aspectos para a família dos líderes. Né? O líder, ele se envolve muito no ministério da igreja, faz muitas coisas, chega de manhã, sai à noite, né? E família fica esquecida. Ou então a vida pessoal dele, o trabalho dele fica comprometido por causa das coisas que ele realiza dentro da igreja. Então a gente tem que estabelecer de maneira muito correta aquilo que é importante e aquilo que é mais importante. Né? Alguém já disse, né, que o urgente de hoje era o importante de ontem. Né? Era importante que você fizesse, como você não fez, hoje virou o quê? Algo urgente. Então a gente precisa saber, os líderes eles precisam ter bem definidos essas questões das suas prioridades. Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus. As riquezas, quer dizer, qual é o líder que você vai seguir? A quem você vai amar? Qual é a sua grande prioridade? Qual é o primeiro lugar da sua vida? Então, o líder, ele precisa ter isso bem definido em sua mente. Terceiro, o líder deve ter caráter. Então, isso é um mandamento incondicional. Líder, ele precisa ter uma vida espiritual saudável, precisa saber lidar com as suas prioridades, com o seu tempo. E terceiro, ele precisa ter caráter. Nesse sentido, o carisma está em segundo plano. O que é mais importante, carisma ou caráter? Caráter é mais importante. A gente às vezes coloca um líder carismático, mas que não tem caráter, que não tem moral. Né? Aí vem uma série de problemas na igreja por causa do líder carismático. Eu já ouvi história, né, de líderes carismáticos que seduziam as adolescentes da igreja. Porque tinha carisma, mas não tinha caráter.
Até mesmo as qualificações da pessoa vêm após o caráter. Se você precisa encontrar alguém que tem um domínio muito específico em determinada área e essa pessoa não tem a caráter, é melhor não ter. Não ter aquilo, não ter aquela atividade. Do que você botar uma pessoa complicada que não tenha caráter, que não tenha santidade. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Aqui, claro, falando do pastor, mas se estende a qualquer pessoa da congregação que vai estar investido de liderança. Líder precisa ser uma pessoa de caráter. Continuando, o líder que lidera pelo exemplo. Então, é uma pessoa que não lidera só pela palavra, pelo estilo que ele carrega na hora de exercer a sua liderança. Aquele líder autoritativo, né? Aquele cara hiperativo, que faz 10, 20 coisas ao mesmo tempo, né? Aquela pessoa muito prática, muito viva, muito ativa, não tem essa pessoa, né? Então, pronto. Essa pessoa, ela precisa, além de ter ela pode ter essas qualidades de hiperatividade, de ser uma pessoa extremamente dinâmica, de ter um nível mais elevado de exigência, ela pode ter isso tudo, mas o que ela não pode é deixar de liderar pelo exemplo que ela dá. Ela precisa liderar pelo exemplo. A vida dela precisa falar. 1 Pedro 5,3, não como dominadores dos que foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. Então, a liderança é exercida pelo exemplo. Tá certo? Não apenas pelo mandar, pelo falar, pelo ordenar. Eu sei colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Eu tenho uma boa visão, um bom discernimento sobre o que as pessoas podem ou não fazer. Não é só saber mandar, é você dar o exemplo da maneira como se deve fazer. E Filipenses 3,17, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então, quarto mandamento da liderança cristã, o líder, ele deve liderar pelo seu exemplo. Quinto, o líder é um servo. Quinto mandamento, nós precisamos entender que liderança foi o nosso primeiro exercício aqui, né? Primeiro exercício, a gente descobre que líder não é dominar, líder é servir. Liderar, ele se reveste de uma posição não de governante. Jesus, na última ceia, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, ele se despe da sua qualificação, das suas roupas de rabi, e se veste como um servo. E ele diz, para que isso? Para dar exemplo. Lá em João fala, eu fiz isso para que vocês façam da mesma maneira. Então, o líder, ele é um servo. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, entre vocês que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, ótimos servos no futuro serão ótimos líderes. Então, você quer começar a contemplar um futuro líder? Olha para aqueles que hoje são bons servos. Olha para esses que sabem servir com alegria, com disposição, com amor, né? Que fazem de bom coração. Nem sempre são as pessoas mais qualificadas, nem sempre são as pessoas mais ativas, mas se são pessoas crentes, que conseguem liderar pelo exemplo e são servos, serão bons líderes. Sexto, o líder faz da Bíblia a sua ferramenta de trabalho. Então, nós precisamos entender que a liderança, ela é exercida com autoridade através da Escritura. Certo? A ferramenta de trabalho do líder da igreja, de qualquer departamento ou ministério, ou da própria liderança da igreja como um todo, ela se fundamenta na Escritura. A Bíblia é a ferramenta de trabalho da liderança cristã.
Então, nós precisaríamos entender que os líderes são aqueles que deveriam buscar mais conhecimento da Escritura. Eu não estou falando conhecimento de seminário, não, tá bom? Se puder, show. A gente tem seminários aqui em Parnamirim, tem em Natal. Se puder buscar esse conhecimento, sem problema. Mas o que eu estou dizendo é que o líder, ele deve entender que a sua liderança, a sua autoridade se fundamenta na Escritura. E é por meio dela que ele vai exercer o seu ministério. Ele vai fazer as coisas por intermédio dela. A leitura que ele vai fazer das pessoas, das oportunidades, do seu próprio serviço. A gente falou sobre adolescentes aqui, não foi? No nosso exercício. A leitura que eu vou fazer sobre a adolescência é uma leitura bíblica. Eu preciso olhar para as demandas dos adolescentes de uma maneira bíblica. Eu preciso olhar para o futebol de uma maneira bíblica. Então, por mais que seja uma liderança sobre um departamento que seja altamente técnico, como mídia, som, finanças, ainda assim, o líder, sendo um líder cristão, ele precisa entender que a sua ferramenta de trabalho é a palavra. Certo? Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Então, a gente percebe aí que a Bíblia, ela ocupa um lugar central dentro da comunidade cristã. Então, tudo aquilo que nós fazemos, nossas atividades, nossas escolhas, nossas decisões, né? O que a gente realiza como ministério, por mais que ele seja intelectual, né? Uma coisa a gente vai pensar, tem os irmãos lá que são do departamento de finanças, da tesouraria da igreja, é uma atividade muito prática, né? Muito técnica, mas a gente tem as irmãs ali do círculo de oração, né? Qual é a atividade mais espiritual das duas? As duas são atividades espirituais. E as duas, elas são contempladas pela palavra. Entendeu? Então, o que deve conduzir, seja uma estrutura de uma atividade que nós consideramos como uma atividade puramente espiritual, como, por exemplo, é a oração, ou é o louvor, ou é qualquer outra atividade, digamos assim, que se encontra daquilo que nós chamamos de atividade espiritual, em separação daquelas atividades que nós consideramos técnicas, como puxar um fio para melhorar a iluminação da igreja, ou você discutir quem vai ser a pessoa que vai fechar a igreja, tudo isso a gente precisa entender que esse tipo de liderança, ela precisa estar sujeita à palavra. Entendeu? Então, os líderes, aquelas pessoas, elas precisam ser estimuladas, animadas a desenvolverem seu conhecimento dentro da Escritura e refletirem o que fazem à luz da palavra de Deus, independente do que seja. 7. O alvo do líder são as pessoas, não os resultados. Isso daqui, às vezes, parece até contraditório, né? Porque quando eu crio departamento, quando eu crio um tipo de departamento ou ministério, ou eu crio um tipo de ação na igreja, eu estou tentando colher algum tipo de resultado. Não é isso? Quando eu faço um grupo de evangelismo, eu estou tentando, através desse grupo de evangelismo, alcançar algum resultado. Quando eu crio uma força-tarefa para descobrir quais são os problemas financeiros da igreja, de como eu posso sanar os problemas financeiros da igreja, eu estou buscando resultado. Então, o resultado é importante. Com esse mandamento 7 aí, o 7º mandamento, eu não estou falando que a gente vai desprezar o resultado. Eu estou dizendo que nós vamos olhar para algo que está além do resultado. Porque eu posso alcançar o resultado matando algumas pessoas da igreja. Eu posso sobrecarregar, eu posso estressar, eu posso fazer com que elas se amargurem. Por quê? O que é importante para mim? O resultado. Nem que para isso eu precise pisar em alguém, ferir alguém, magoar alguém, entristecer alguém, afastar alguém. Porque para mim o que importa é o resultado. A gente precisa tomar cuidado. Os resultados importam, com certeza,
Quando a gente cria qualquer atividade da igreja, ou como departamento, ou missões, enfim, qualquer coisa, o que nós estamos procurando é que as coisas deem resultado. É aquela questão da eficácia e eficiência. Nós queremos coisas eficazes e eficientes. A gente pode falar sobre isso em outra oportunidade. Mas nós queremos que o que nós estamos fazendo alcance resultado. Então, se eu me reúno 2, 3 vezes na semana, todo mês, para que eu possa ensaiar com um grupo de louvor, eu estou fazendo isso para obter um resultado, que é de um louvor melhor. Então, não existe problema no resultado. O problema é quando esse resultado vem à custa das pessoas. Quando eu passo por cima, e tem líder que faz isso, que acha que liderar é você passar por cima das pessoas para apresentar os seus resultados. Os resultados são importantes desde que em benefício das pessoas da comunidade. Então isso é importante. Os resultados eles são voltados para quem? Para o líder ou para a comunidade? O resultado não é para mim. Eu exerço a minha liderança para o benefício da comunidade. Então, eu preciso entender que aquilo que eu faço, a minha ação como líder, à frente de algum departamento ou ministério, tem como propósito e objetivo abençoar determinado grupo. Então, na verdade, o objetivo final não é apenas o resultado, mas é um resultado que beneficie a comunidade. Então, eu não posso matar a comunidade na intenção de abençoá-la. Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, o alvo, o objetivo é a igreja, são as pessoas da igreja. Não é a instituição eclesiástica. Não é a Igreja Batista em Passagem de Areia como instituição, como nome, como CNPJ. São as pessoas que estão dentro da igreja. Então, a liderança, ela olha para essas pessoas. E a atividade é para as pessoas da comunidade cristã. 8º, o líder ora pelo povo. A obra espiritual exige ações espirituais. Então, os líderes de uma igreja espiritual que exercem algum tipo de atividade espiritual precisam entender que as armas, elas devem ser armas espirituais. Então, a gente caminha, anda, se direciona diante daquilo que nós estamos fazendo como líderes por intermédio da oração. Epáfra, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Colossenses 4,12. Quem é Epáfras? Aquele homem que é homem de oração. Então ele sabe que tem coisas, e olha que ele estava em um lugar distante, né? Não estava lá junto com os irmãos da igreja de Colossos. É um homem que vive orando por aquela igreja. Então a gente precisa entender que a liderança espiritual é uma liderança que se faz com oração. 9, o líder deve perseverar. Uma outra característica da liderança, né, um dos mandamentos, é a perseverança. Não pode desanimar com facilidade. Resultados pretendidos nem sempre vêm com facilidade. Às vezes demoram. Às vezes demoram anos, né? E às vezes a gente está plantando para que no futuro alguém colhe os resultados. Então, uma das características da liderança, do líder, é que ele deve ser uma pessoa, a gente vai usar uma palavra, né, do vocabulário moderno, mas eu prefiro perseverança. É a resiliência, né? É a capacidade que a pessoa tem de resistir à pressão. Ele sabe lidar com os problemas, ele resiste aos problemas. Ele não desiste com facilidade. Né? Diante de uma adversidade, de um problema, de uma dificuldade, ele simplesmente não abandona, não. Ele fica, eu vou lutar por esse projeto, por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu percebo que vai abençoar a vida da igreja. Então, o líder, ele precisa ser perseverante. 2 Coríntios 4, 8 e 9, em todos somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém abandonados, derrubados, porém não destruídos. Então, tem que perseverar.
A perseverança é uma característica do crente, quanto mais daquele que está investido de liderança. Gente, se o líder desistir, provavelmente os seus liderados também desistirão. Vocês estão entendendo isso? É importante, né? Se você tem líderes que, diante de qualquer adversidade e problema, eles pensam em desistir, os liderados farão exatamente a mesma coisa. Eles não sentirão força, fôlego, ânimo. Eles mesmos entenderão que não vale a pena investir ou fazer qualquer tipo de sacrifício em favor daquilo que é pretendido. Porque o próprio líder ele não persevera. Quer dizer, às vezes a primeira dificuldade, não, eu vou abandonar, vou desistir de tudo, não dá certo, não é para mim. E o 10º, o líder deve formar outros líderes. Isso é algo muito importante. Infelizmente hoje é muito pouco usual que as pessoas veem a liderança como um processo de produzir novos líderes, mas a liderança, ela idealmente, ela deve ser um berçário para novos líderes. Então o líder, ele precisa ter esse poder de influenciar, identificar outras pessoas que poderiam exercer a função de liderança. É o que hoje no mundo se chama de mentoria. Já ouviram essa expressão, né? Ser mentorear. É o quê? É você transmitir a sua experiência para outra pessoa. Para que aquela pessoa, de alguma maneira, se aproxime e consiga fazer o que você faz. Né? Que é o que a Bíblia sempre falou desse tipo de influência para que outros líderes sejam formados. Então, líderes, eles são formadores de líderes. E, assim, o bom líder, ele conseguiria, com certa facilidade, identificar aqueles que têm algum tipo de capacidade de liderança. Você consegue perceber quando uma pessoa, ela tem, digamos assim, uma certa determinação para assumir responsabilidades de líderes. A gente percebe quando a pessoa tem algumas características que fariam dela uma pessoa boa para liderar determinado departamento ou determinado ministério. Mas a formação de líder não é só a identificação daquele líder em potencial, mas a capacidade de transformar um liderado em um líder. Então, vocês lembram daquele filme Homens de Preto, MIB, né? Que é com Will Smith e aquele outro ator que eu esqueço o nome dele, que é muito bom aquele cara. Oi? Tommy Lee Jones, muito bom aquele cara, né? E no final, ele diz assim, eu não estava escolhendo um parceiro, estava escolhendo um substituto. Né? E a gente é assim, não é que a gente vai querer colocar outra pessoa como substituto, mas, além de tudo, para o líder é bom ter alguém com quem ele compartilhar os fardos da sua liderança. E ninguém melhor do que um líder em treinamento para isso. Olha o que diz 2 Timóteo 2,2. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis idôneos para instruir a outros. Então, é aquela questão que você recebeu, você repassa, você vai passando para os outros, e nesse sentido você acaba criando pessoas que vão ter responsabilidade para assumir determinada liderança. Gente, é muito bom quando você consegue transmitir, você faz parte de determinado ministério ou departamento, e você consegue transmitir para um liderado seu aquilo que antes era sua responsabilidade. Isso poupa um trabalho em se tratando de capacitação e treinamento de liderança gigantesco. Certo? Você não precisa mandar ninguém para o exterior para fazer uma pós. Ele já fez tudo isso dentro do departamento que ele estava. Então, se a pessoa nasceu ali dentro, se a pessoa começou como criança, a pessoa foi adolescente, agora está jovem, então olha só a carga de experiência que ela teve, dentre vários momentos da igreja, que ela pode voltar a compor algum tipo de liderança dentro do departamento com criança, com adolescente, porque ele já sabe como é, ele já conhece. Então a gente não pode esquecer que uma das nossas responsabilidades como liderança é estimular, ajudar no surgimento de outros líderes dentro da comunidade cristã.